Olá, obrigado por estar no canal Hudson Clédio Brasil. Você está vendo os trabalhos da comissão que discute o pedido do Ministério Público do Ceará sobre o funcionamento das associações de policiais e bombeiros militares daquele estado. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa, na manhã do dia 21 de novembro de 2017. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, foi quem propôs o encontro. Ele explica que o Ministério Público pediu ao Judiciário que determine as associações ASOF, ASPRAMES, APS e ACS-MCE que alterem seus regimentos para extirpar qualquer possibilidade de representação classista, bem como de realizar atividades típicas de entidades sindicais em favor dos militares. O Ministério Público pede ainda que o Judiciário mande suspender a consignação em folha das associações que não fizerem essas alterações. A repercussão dessa ação, na avaliação do deputado subtenente Gonzaga, fere de morte a cidadania dos profissionais da segurança pública. Foram convidados para discutir o assunto representantes de diversas associações de policiais e bombeiros militares. Eu sou o Hudson Clédio, deixa seu like aí e se inscreve no canal para continuar recebendo as nossas atualizações. Eu passo a palavra inicialmente para o Dr. Lucas Azevedo, representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, e presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Bom, deputado, a palavra da CONAMP, ela não poderia ser diferente, e aqui eu vou começar falando um pouco da nossa história, da nossa trajetória. A CONAMP ela tem se notabilizado pela defesa intransigente de todos os membros do Ministério Público, principalmente dando um viés de que, fortalecendo o Ministério Público, nós estamos fortalecendo a sociedade, e pleitos como combate à corrupção vêm nesse bojo. Parceiro histórico da CONAMP as parceiras históricas da CONAMP são as associações dos policiais militares, bombeiros militares, enfim. Nós estamos irmanados e unidos aí em várias frentes, tanto na questão de segurança pública, próprio poder de investigação do Ministério Público, que as associações policiais militares sempre estiveram ao nosso lado. E, nesse momento, nós temos um momento de tensão pontual no estado do Ceará, mas, em primeiro lugar, o nosso entendimento aqui, eu sou presidente de associação classista, lá na Associação Cearense do Ministério Público, na qual nós estamos na presidência há quase 3 anos, nossa palavra não poderia ser outra que não fosse a preservação das entidades associativas, certo? Nós temos essa compreensão, isso é muito claro, todos os integrantes da CONAMP, todos os presidentes de associações locais do Ministério Público comungam desse ideal. Se estiver havendo algum tipo de transgressão pontual de representantes de entidades sindicais, que se apure, obviamente, a responsabilidade pessoal daquele dirigente ou daquele integrante da Força Militar que esteja violando a Constituição ou a legislação ordinária de regência. E o Ministério Público já tem feito esse trabalho e, obviamente, continuará fazendo a bem do Estado Democrático de Direito. Mas o papel das entidades associativas ele é fundamental não só para os integrantes da corporação, mas também, em muitas vezes, o trabalho que uma associação faz, ele é um trabalho que converge com os interesses da sociedade. No Ministério Público nós fazemos isso e notamos também que na área das associações dos policiais militares e membros das forças de corporações armadas, isso também se notabiliza e ocorre. Um caso concreto, a questão da PEC 37, onde as associações dos policiais militares, elas convergiram com o Ministério Público, com a CONAMP, no ideal de defender o Ministério Público e preservar o nosso poder de investigação. Nós estamos na presidência da ACMP, que é a Associação Cearense do Ministério Público, há quase 3 anos. E lá no Ceará, nós temos uma interlocução muito boa, tanto com os representantes da categoria dos policiais militares, bombeiros militares, enfim, como também com os parlamentares que representam esse segmento da sociedade. Eu falo aqui do Cabo Sabino, com o qual nós temos uma interlocução muito boa, muito franca e aberta. E já procuramos o deputado Cabo Sabino em várias ocasiões aqui para defender pleitos que são da sociedade e do Ministério Público e que também são do interesse da Corporação da Polícia Militar.
Nós temos lá no Ceará uma ação civil pública que foi apresentada por colegas do Ministério Público que entenderam, né, diante da sua independência funcional, e isso também está dentro do papel do Ministério Público, entenderam por fazer um pedido que subsidiariamente pode causar a extinção de algumas entidades associativas ligadas aos policiais militares, bombeiros militares, praças, enfim, oficiais da Polícia Militar lá do Estado do Ceará. Qual é a solução que nós visualizamos para isso? E não creio que seja difícil para que nós cheguemos a um denominador comum. Como nós falamos no início, a preservação das entidades associativas, nós temos que nos basear nessa premissa, certo? Isso daí é fato para nós. Não seria interessante que essa ação fosse julgada sem que nós tentássemos, e há uma viabilidade de êxito, entabular um TAC, termo de ajustamento de conduta, para, chegando a um denominador comum entre o Ministério Público e as associações que figuram no polo passivo da ação, nós possamos trabalhar daqui para frente dentro de um regime que não cause turbulências, que a associação possa exercer as suas atividades lícitas dentro de um entendimento com o Ministério Público, sem que isso prejudique a atuação associativa dos policiais militares, mas que também sejam contempladas aquelas premissas que o Ministério Público vê como essenciais. Acredito que temos um espaço muito bom, muito amplo, para se discutir isso e chegar a um denominador comum. E a ACMP e a CONAMP, elas se colocam aqui, nesse momento, como um interlocutor intermediador para que isso possa ser possível e concretizado. Não acreditamos que essa ação vá chegar a um julgamento de mérito, e antes disso nós devemos concluí-la com a celebração de um TAC. Seria a solução, tanto do ponto de vista jurídico como político e social, mais adequada nesse momento. Nós não temos dúvidas quanto a isso. E a Procuradoria-Geral de Justiça, eu não falo aqui em nome do Procurador-Geral, porque eu não estou representa a CONAMP, também ele possui essa sensibilidade, ele já foi presidente de entidade de classe da ACMP antes de mim, e está aberto ao diálogo. Nós podemos sentar, já tivemos uma reunião, acredito que há 2 semanas, não foi, há 2 semanas mais ou menos, no gabinete da PGJ lá do Ceará, onde a minha fala na reunião foi muito parecida com isso que eu estou dizendo aqui agora, que aqui nós estamos detalhando um pouco mais, porque já tínhamos essa compreensão. O trabalho que as entidades associativas fazem, qualquer classe ou categoria, ele é muito semelhante. A angústia que os senhores estão vivenciando aqui, eu compreendo perfeitamente, porque à frente de uma entidade de classe, de uma associação local do Ministério Público, nós passamos por grandes problemas e se não fosse uma entidade de classe forte, dando guarida aos seus associados, obviamente, dentro dos regimes constitucionais e legais vigentes, possivelmente os promotores de justiça do Estado do Ceará, eles não teriam angariado tantas conquistas como angariaram nos últimos anos. E isso se reproduz, obviamente, para qualquer tipo de classe ou categoria, né? Não é diferente. A nossa Constituição ela deu uma roupagem muito interessante e um viés para preservar e fortalecer as entidades de classe. E nós precisamos trilhar esse caminho. Existem alguns questionamentos. Eu li a ação civil pública, que foi manejada pelos colegas lá do Ministério Público, e existem alguns questionamentos com relação à questão da greve, à questão da sindicalização, que são previsões constitucionais, mas nós acreditamos que, sentando à mesa todos e fazendo a interpretação adequada e mais, digamos assim, consentânea da Constituição, nós podemos sim chegar a um denominador comum, como já houve essa discussão em outras unidades da Federação. Lá no Ceará não é a primeira. Acredito que seja o primeiro caso de um ACP nesse sentido, mas esse tipo de discussão já existiu em outros estados e conseguiu-se resolver essa problemática sem a necessidade de uma judicialização, né? A CONAMP aqui se coloca como parceira nessa discussão, e a ACMP, que é a entidade da qual eu sou presidente lá no Ceará, Associação Cearense do Ministério Público, não poderia ser diferente. Nós podemos, sim, ao final dos trabalhos aqui, tentar montar uma pauta, uma agenda e começarmos os diálogos lá no Ceará mesmo e trazendo isso aqui para, quando for necessário, aqui para um foro nacional. Okay? A nossa mensagem aqui, eu queria deixar bem clara, é essa, e nos colocamos à disposição, subtenente Gonzaga, para responder qualquer questionamento e debater a matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lucas. Eu quero
dizer o seguinte, há uma grande preocupação nossa, e eu não tenho nenhum elemento específico dessa ação do Ceará para poder fazer nenhuma afirmação. Mas, partindo das experiências nossas, em Minas Gerais nós tivemos um episódio em 2004 que nós íamos fazer um outdoor, fazer uma campanha com outdoor. E quando nós pregamos o primeiro outdoor, já tinha uma decisão judicial mandando tirar os outdoors. E houve uma ação de inteligência contra a inteligência do governo que capturou as nossas imagens nos e-mails e já preparou a ação em cima dos nossos e-mails que eles interceptaram e tiveram elementos, então, para produzir a peça judicial antes mesmo que a gente colocasse a campanha na rua. Então, foi interessante que, uma hora depois do primeiro outdoor, já tinha decisão judicial para tirar os outdoors. Então, a gente sabe que há uma ação de Estado, uma ação de governo nesses episódios. E, assim, nos preocupa muito, e eu insisto, eu não tenho nenhum elemento para dizer que, no caso específico do Ceará, tem ação de governo por trás dessa ação do Ministério Público. Eu não gosto nem de dizer do Ministério Público, desses promotores, porque o Ministério Público é uma instituição e os promotores são pessoas com as suas autonomias, né? E que devemos respeitar e valorizar e aprofundar, inclusive. Mas nos preocupa muito até onde há uma ação de governo por trás, ou paralela, ou na frente desta ação civil pública, né? Já que as ações das associações são voltadas para o enfrentamento com o governo, né? E com todos os governos, mas no caso específico, no caso do Ceará, as associações enfrentaram o governo e não a sociedade. Então, nos preocupa, mas fica aqui só essa observação. Gostaria só subtenente, só para contribuir com os debates. Os colegas que subscreveram a ACP, isso daqui eu garanto a todos vocês, são pessoas honradas e decentes, eles jamais iriam se pautar em alguma iniciativa de governo, seja ele qual for. A proposição da ação civil pública ela partiu de um entendimento dos colegas, os promotores de justiça. Por quê? Por mais que a ação das associações fossem voltadas contra o governo local, lá do Estado do Ceará, mas ela causou também repercussões negativas para a sociedade. Então, o viés é esse. Com relação a isso daí, podem ficar tranquilos e eu garanto que, como eu já falei anteriormente, nós podemos sim chegar a um denominador comum conversando com esses colegas. A pauta do Ministério Público lá no Estado do Ceará, podem ter certeza, ela não é governamental, ela é institucional e de independência do órgão.